Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, seu resumo semanal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. Furacão ETA provoca 30 mortes, desaparecimentos e atinge milhares de pessoas na América Central. O Parlamento do Peru destituiu o presidente Martín Vizcarra após acusações de corrupção no período em que foi governador. Segundo o relatório da Unicef, 3 milhões de crianças e adolescentes correm o risco de não voltar às aulas na América Latina. Evo Morales retorna à Bolívia depois de um ano de exílio na Argentina e do golpe de Estado que assolou o país. No Brasil, mais de 150 milhões de eleitores foram às urnas hoje para votar pelas eleições municipais. E no editorial de hoje receberemos Bárbara Figueroa, secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável da CSA, para falar sobre a Jornada Continental. Em nossa nova editorial de CSA TV, nosso tema central. O nosso assunto principal de hoje é a Jornada Continental contra o Neoliberalismo e pela Democracia, convocada pelos diferentes movimentos sociais dos territórios, pela defesa da terra, organizações de mulheres e o movimento sindical agrupado na Confederação Sindical das Américas. Uma nova jornada que nos convoca hoje, mais que nunca, para dizer que esse modelo depredador, este modelo que colocou o mercado diante das pessoas, está totalmente fracassado e superado no marco desta pandemia. Em um momento tão difícil para a classe trabalhadora organizada, só podemos fazer parte desta jornada que entre os dias 16 e 19 de novembro vai nos permitir voltar a alçar a voz contra a onda neoliberal. Em um tempo cheio de oportunidades, como vimos com as mobilizações no Chile, onde temos visto com a volta da democracia na Bolívia, onde vimos o que está acontecendo em países como os Estados Unidos, não há dúvida alguma de que, em algum momento complexo para a classe trabalhadora organizada, há esperança e devemos trabalhar para continuar aprofundando não somente a união da classe trabalhadora, como também a nossa união com todos os movimentos sociais antineoliberais, e assim derrotar as políticas do mercado e voltar a colocar os trabalhadores e as trabalhadoras e o ser humano no centro da sociedade. Mercado e volver a poner a los trabajadores y las trabajadoras y al ser humano en el centro de la sociedad. E o Parlamento do Peru destituiu o presidente Martín Vizcarra após acusações de corrupção quando ele era governador. Com 105 votos a favor, o Parlamento do Peru decidiu destituir o presidente Martín Vizcarra sob a alegação de incapacidade moral para seguir exercendo o cargo. O plenário do Congresso tomou a decisão com base em acusações contra Vizcarra que o vinculam a atos de corrupção enquanto era governador da província de Moquegua e declarou a permanente incapacidade moral do presidente. Como consequência da votação, foi declarado vago o cargo de presidente da República e será aplicado o regime de sucessão estabelecido pela Constituição peruana. Segundo a linha sucessória, assumirá a presidência o atual presidente do Congresso do Peru, Manuel Merino, do partido político Acción Popular. Vizcarra, conforme havia se comprometido, apresentou a sua defesa e negou categoricamente ter recebido qualquer tipo de suborno, assim como criticou duramente que o processo de destituição fosse aberto com acusações não verificadas pela Justiça. Mesmo assim, o parlamento peruano se mostrou desde o começo hostil ao presidente, que foi acusado de imoral e de corrupto e também de ser o principal responsável pela instabilidade política vivida pelo Peru nos últimos meses. E o furacão ETA causa destruição, deixa quase 30 mortos, desaparecidos e milhares de atingidos pela América Central. A América Central foi devastada pelo furacão ETA. Ao menos 24 mortos, vários desaparecidos e milhares de atingidos, além de casas destruídas e plantações arrasadas. Esse
É o panorama que deixou os fortes ventos na região. Eta chegou na América Central como um poderoso furacão de categoria 4, para depois se converter em uma tempestade tropical. Mesmo assim, ainda causa estragos na região marcada pela vulnerabilidade diante de desastres naturais. Honduras informou que os deslizamentos de terra provocaram pelo menos 11 mortes. Entre as vítimas, há crianças e adolescentes. A tempestade também provocou o desaparecimento de centenas de pessoas. 6.000 pessoas foram evacuadas no país e, desse total, 3.500 estão em abrigos. A Nicarágua passa por situação semelhante, onde o furacão, com ventos de até 240 km por hora, atingiu uma região remota do Caribe, deixando 2 mortos não identificados pelo governo e um rastro de destruição. O governo da Nicarágua informou que mais de 30.000 desabrigados estão retornando às suas casas. No Panamá, as autoridades encontraram 5 corpos de desaparecidos, que foram arrastados pela correnteza. As autoridades temem que o número de mortos seja maior pela quantidade de desaparecidos. 1.200 pessoas foram encaminhadas e distribuídas para 24 abrigos que aguardam a diminuição da intensidade dos ventos e das chuvas para retornarem às suas casas. O analista em política internacional Álvaro Padrón analisa os resultados das eleições nos Estados Unidos. É um efeito muito importante porque É um efeito muito importante, porque os Estados Unidos é um país muito relevante e eu dividiria os efeitos em 2 dimensões, dentro dos Estados Unidos e para o resto do mundo. É mais fácil pensar no resto do mundo porque a mudança é enorme, é muito importante, muito positiva, porque os Estados Unidos estão se tornando um ator importante no nível internacional, se integrando a organismos internacionais e nos ajudando a construir um mundo melhor. Para ambas dimensões, dentro dos Estados Unidos e para o mundo, o papel do movimento sindical, da AFL-CIO, será muito importante. Claramente, nas costas do sindicalismo organizado, está a luta por melhores empregos, por mais empregos, o que significa recuperar a saúde, a habitação, a educação, todas as tarefas que estão há muito tempo atrasadas e foram diminuídas pela administração Trump. E em nível global, a AFL-CIO, junto com a CSA, também terá que pressionar para que o governo dos Estados Unidos recupere o terreno no nível internacional. E a CSA emitiu um comunicado sobre a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. A CSA expressa a sua satisfação e parabeniza o povo dos Estados Unidos. Mulheres e homens trabalhadoras e trabalhadores, e especialmente a afiliada da CSA, Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, que defenderam os ideais democráticos e garantiram que cada voto fosse contabilizado. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, teve o apoio da classe trabalhadora e os integrantes da AFL-CIO estiveram em campanha, falando com seus vizinhos, suas famílias e seus colegas de trabalho. A CSA espera que haja uma forte participação dos trabalhadores e das trabalhadoras neste novo governo. A CSA também parabeniza Kamala Harris, que fez história como a primeira mulher negra a chegar à vice-presidência. Uma vitória que abre portas para mais mulheres na política e ajuda a desmantelar estereótipos sobre as mulheres e a política. Desejamos força e resistência ao povo dos Estados Unidos, considerando que Donald Trump insiste que a eleição está longe do fim e já lançou acusações de fraude sem qualquer evidência em vários estados. Filadélfia, a cidade negra que derrotou Donald Trump, se orgulha de ter desequilibrado as eleições na Pensilvânia. A Filadélfia é considerada a cidade que acabou com a presidência de Donald Trump por ter desequilibrado a eleição na Pensilvânia. A vitória dos democratas no estado selou a eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Os apoiadores de Trump mudaram de ânimo após o resultado das urnas e se apresentavam com um semblante abatido. Diferente daquele de alguns anos atrás, quando se reuniam no National Mall de Washington para defender o agora futuro ex-presidente. Com cartazes de apoio ao candidato derrotado, os seguidores do republicano se concentraram no centro de convenções da Filadélfia, cercados pela polícia, enquanto rejeitavam qualquer tipo de diálogo com os meios de comunicação. Do outro lado do cordão de isolamento, um grupo de simpatizantes democratas faziam provocações aos perdedores.
Ninguém teria previsto que esse edifício iria se tornar o centro das atenções no país e no mundo. Nesse local, foram contados os últimos votos que deram ao democrata Joe Biden a presidência dos Estados Unidos. A maioria dos votos depositados no local foram de habitantes de uma cidade de maioria negra, hispana e imigrante. E agora uma pequena pausa para os intervalos. Olá, sou Adolfo Aguirre, secretário de Relações Internacionais da CTA Autônoma e coordenador da Coordenação Nacional de Trabalhadores da Indústria. Na América Latina e na Argentina em particular, faz muitos anos que vivemos em um contexto de fragilidade da força laboral. Milhões no setor informal e empregos precários, baixos salários e pouca proteção de direitos que afeta principalmente as jovens e mulheres, e ainda mais com a chegada do Covid-19. Desta forma, convivem formas clássicas de trabalho, há outras que se aproximam da escravidão e novos trabalhos impulsionados pelas economias de plataforma e digitalização. Devemos afrontar essa realidade multifacetária e, por esse motivo, os convido a participar na Conferência Continental que organiza a Confederação Sindical das Américas nos próximos dias 26 e 27 de novembro. Nos encontramos lá! A posse do presidente Luiz Arce no domingo marcou o retorno do MAS e da democracia na Bolívia. Luiz Arce, vencedor das eleições na Bolívia, tomou posse em uma cerimônia realizada no Palácio Legislativo de La Paz, diante de líderes como o rei Felipe VI da Espanha e os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, da Colômbia, Iván Duque, e do Paraguai, Mário Benítez, além de representantes de outros países da América, Europa e Ásia. Arce, que foi ministro da Economia durante 12 dos quase 14 anos de governo de Evo Morales, fez o tradicional juramento de posse presidencial, enquanto seu vice, David Choquehuanca, oriundo do povo Aymara, fez seu juramento com o punho esquerdo levantado, sinal que identifica o MAS, Partido do Movimento ao Socialismo. O novo presidente foi eleito com 55,1% dos votos nas eleições gerais de 18 de outubro. Em seu discurso, aproveitou para criticar a Janine Áñez, a quem chamou de golpista e de ilegítima, além de acusá-la de atropelar a democracia e de semear a morte, o medo e a discriminação, perseguindo a líderes políticos e sindicalistas ligados ao MAS com grupos paramilitares. Neste 8 de novembro, iniciamos uma nova etapa na nossa história, disse Arce, que afirmou querer governar para todos e reconstruir o país para viver em paz e com unidade. Após as formalidades da posse, os sindicatos de trabalhadores, indígenas, camponeses vinculados ao MAS, Evo Morales voltou para a Bolívia a pé, acompanhado do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Acompanhado pelo presidente argentino Alberto Fernandes, Evo Morales cruzou a fronteira na cidade boliviana de Villazón, onde uma calorosa recepção o aguardava. E quando o MAS ganhou, o que disseram? Que o MAS não podia voltar ao governo, nem Evo à Bolívia. E agora, o MAS voltou ao governo. Agora, Evo está na Bolívia. O golpe deles fracassou, irmãs e irmãos. Evo Morales se exilou no México e depois na Argentina por um ano como resultado do golpe contra o seu governo. Antes de ir para a Bolívia, o ex-presidente se reuniu em um almoço em Buenos Aires com os principais dirigentes da CGT e da CTA. 97% das crianças e dos adolescentes da América Latina estão prestes a completar um ano sem ir para a escola. Neste mês de novembro, aproximadamente 137 milhões de crianças da América Latina completarão 8 meses afastadas das atividades escolares. Segundo o relatório Educação na Pausa, publicado nesta semana pela Unicef, esse período é 4 vezes maior do que a média global e poderá ter efeitos preocupantes na região. Cada dia mais com escolas fechadas, é mais um passo para uma catástrofe geracional que terá profundas consequências para a sociedade como um todo, aponta o relatório. Um dos efeitos profundos da crise é que quase 3 milhões de crianças e adolescentes correm o risco de nunca mais voltar à escola. Diante desses números, a América Latina enfrenta o desafio de evitar que o potencial das novas gerações se perca
e que a desigualdade na região devastada pelos efeitos do Covid-19 se aprofunde. A Unicef alerta que o percentual de crianças e adolescentes que não recebem educação presencial ou remota disparou de 4% para 18% nos últimos meses. O fechamento das escolas não só atrasa a educação de algumas famílias, mas também significa a perda de uma enorme quantidade de serviços como saúde, apoio psicossocial e proteção para as crianças. Pelo menos 80 milhões de crianças e adolescentes na América Latina faltaram às refeições escolares e correm o risco de apresentar deficiências nutricionais. Profissionais da educação repudiam a militarização das escolas no Paraná. A educação pública no estado do Paraná sofre mais uma vez um ataque. O governo do estado criou um programa chamado Escola Cívico-Militar. Este programa permite a entrada de militares para atuar na educação pública. Neste programa, a escola seria dirigida por profissionais da educação, mas também por uma equipe da Polícia Militar. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, temos nos colocado contrários a este programa e na defesa de uma escola pública democrática, inclusiva, com respeito à diversidade e com, sim, qualidade. Nós temos condições de ter qualidade da educação sem a entrada de policiais na escola. O programa, se por si só não fosse tão grave, a forma como ele foi implantado desrespeitou todas as regras democráticas do processo, impondo rapidamente uma consulta sem nenhum debate com a comunidade escolar ou com os trabalhadores e trabalhadoras das escolas. Muitas direções de escolas souberam do programa pela imprensa e no outro dia já foram obrigados a realizar a consulta à comunidade escolar. Temos nos empenhado para fazer a luta e garantir que as escolas e a vontade da comunidade que não quer este modelo seja respeitada e de reverter onde foi imposto o modelo, desrespeitando inclusive as próprias regras da lei. Muitos estudantes que dependem de noturno ou de transporte escolar ficarão de fora. Esse processo exclui cada vez mais quem precisa da escola pública. Por isso, somos contrários ao programa que militariza as escolas no estado do Paraná. Mais de 150 milhões de eleitores foram hoje às urnas para as eleições municipais do Brasil. Essas e outras notícias no próximo bloco. Mais de 150 milhões de eleitores estão habilitados para eleger hoje os prefeitos e vereadores dos mais de 5 mil municípios do Brasil. O cenário eleitoral permitirá definir o futuro do que resta do governo Jair Bolsonaro. A Federação Nacional de Professores de Ensino Secundário e a Associação de Funcionários da Universidade do Trabalho de Montevidéu realizaram uma paralisação nacional de 48 horas por cortes orçamentários na educação. E o cineasta e político argentino Fernando Pino Solanas faleceu em Paris no sábado passado, vítima do coronavírus. Solanas era embaixador da Argentina na Unesco, que tem sede em Paris. E agora, uma pequena pausa para os intervalos. Meus amigos e minhas amigas, é muito importante juntos sermos solidários e aprovarmos. E o GT já faz isso no dia 26 e 27 de novembro, que se tenha uma reunião importante para decidir a autorreforma. É muito importante que nós tenhamos nas Américas uma decisão uniforme, porque os trabalhadores de qualquer empresa é o mesmo trabalhador e a mesma trabalhadora. Precisamos apoiar a CSA e a UGT apoia. UGT, sindicalismo cidadão, ético e inovador. E o laboratório farmacêutico Pfizer anunciou que a sua vacina contra o Covid-19 tem 90% de eficácia. A farmacêutica Pfizer anunciou que a sua vacina contra a Covid-19 tem 90% de eficácia. O grau apresentado é superior ao requerido pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos. Isso acelera o processo de autorização emergencial para disponibilizar a vacina à população.
A estimativa é que a vacina possa ser distribuída antes do final deste ano. Baseado na tecnologia de ARN mensageiro, o antídoto foi desenvolvido em parceria com a alemã BioNTech e passou por um rigoroso processo de testes clínicos. O estudo, que se encontra na fase 3, foi avaliado por um comitê independente externo e conferiu e chancelou a sua qualidade. O alto nível de eficácia da vacina foi constatado 7 dias após a segunda dose, que ocorre 28 dias depois da aplicação de 2 injeções. A Pfizer disse que completará 2 meses de dados de segurança acumulados na 3ª semana deste mês de novembro, podendo assim preencher os requisitos da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos e pedir a autorização de emergência. Assim que seja obtida a autorização, a vacina poderá ser distribuída e aplicada. As projeções da Pfizer prevêem a produção global de 50 milhões de doses da vacina em 2020 e mais de 1 bilhão de doses em 2021. A República Dominicana e o Haiti reabriram o mercado binacional de Dajabón. A República Dominicana e o Haiti reabriram o tradicional mercado binacional da cidade de Dajabón, fechado em março pela chegada da pandemia de Covid-19. O centro comercial binacional, antes da pandemia, tinha uma circulação de aproximadamente 15 mil pessoas e abria de segunda a sexta-feira. Devido às normas sanitárias para evitar contágios, o movimento previsto é de apenas 10% deste total. De acordo com o Ministério de Saúde Pública dominicano, só será permitida a entrada de 50 pessoas por hora devidamente testadas, enquanto 35 supervisores irão garantir o cumprimento das regras estabelecidas. O mercado binacional permite abastecer várias regiões do Haiti com alimentos e é de grande importância econômica para as regiões de fronteira dos 2 países. Seu fechamento por 9 meses tem causado perdas milionárias aos comerciantes. Apesar da reabertura do mercado, a fronteira continua formalmente fechada ao lado da República Dominicana, país que desde março só permite a passagem de mercadorias e a saída de imigrantes haitianos que queiram retornar ao seu país. O tradicional desfile da Colômbia é marcado por nostalgia devido à pandemia de Covid-19. Na Colômbia, o desfile de cigeteiros é a principal atração da tradicional Feira de Flores, realizada todos os anos na cidade de Medellín. Com a pandemia do coronavírus, a atividade foi realizada de forma reduzida. O extenso desfile pelas ruas da cidade este ano foi de apenas 400 metros, em um estacionamento de Santa Helena. O local é conhecido pelo surgimento dos cigeteiros, artesãos criadores de belíssimos arranjos de flores. Diferente das edições anteriores, o público desta vez assistiu à exibição dos arranjos pela televisão ou pelos meios digitais. Além de espectadores, 500 cigeteiros participaram virtualmente do desfile, desde as suas fazendas. Uma festa popular que se adaptou aos tempos de pandemia e à era digital. E assim todos devemos aceitar isso. Estamos felizes por um lado, mas tristes por não ter conseguido compartilhar esse momento com nossos companheiros. A imagem de uma onça criada com flores e o slogan "Ânimo Minha Colômbia", como homenagem de motivação em tempos de pandemia, foi o que levou o artesão Quinteiro ao título. Entre os arranjos, foram destacados aqueles que prestam homenagem àqueles que enfrentam no seu dia a dia a luta contra o coronavírus. Sou Carol Coelho, da sede continental da CSA, em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.